mais uma vez. Hoje eu vou tentar gravar esse vídeo, né? Falando um pouquinho sobre Deus, falando um pouquinho sobre as experiências que eu tenho vivido, né? Com o Senhor, experiências que Ele tem me proporcionado viver, né? E assim, sempre que eu tento gravar um vídeo, né? Sempre que eu tento falar de Deus, é engraçado. Sempre o inimigo coloca na minha cabeça que eu não vou saber o que falar, não vou saber se tá bom, não tá bom. E sempre fica, é sempre que eu tento gravar. Pronto, já vem a palavra negativa e minha mente já fica, não fala essa palavra, né? Que eu fico tentando a todo tempo reeducar, né, minha mente, o que eu falo, né, as nossas palavras, né, o que sai da nossa boca é muito importante, né? Isso é bíblico, né? Acho que tem um versículo que fala assim, que o que nos contamina não é o que a gente come, né? Não é o alimento que vai nos deixar impuros, é o que sai da nossa boca. Então, o que eu entendo sobre esse versículo é que as nossas palavras, elas têm muito poder sobre a nossa vida e também sobre a vida do outro, né? Mas assim, eu vou tentar falar nesse vídeo e tentar não me emocionar, sabe? Porque hoje realmente, assim, eu tava ali na cama deitada, falando assim com Deus, falei com Deus durante todo o meu dia, desde a hora que eu acordei, desde o dia que eu acordei, desde a hora que eu acordei até agora há pouco. E é assim, meu Deus do céu, eu sei de como vai ficar esse vídeo, tipo assim, eu aqui com o rosto todo inchado e eu tô gravando na câmera frontal, né, e não fica tão boa quanto a câmera de trás do celular, porém, eu não consigo gravar ainda sem ficar me olhando. Enfim, Deus tem falado muito comigo, sabe, assim, sobre como eu vou falar, o que eu vou falar. E assim, a minha dificuldade hoje é justamente a comunicação, né? Muitas vezes eu não sei me expressar da forma que eu quero, né? Usar bem as palavras. Isso é uma coisa que eu preciso, né? Me reeducar mesmo, né? Sei lá, fazer um curso, eu nem sei. Às vezes a gente pensa, acho que eu vi algum vídeo de alguém falando sobre isso, tipo, meu Deus, eu não tô preparada, eu não fiz nenhum curso, nem nunca falei em público. Acho que foi algum vídeo relacionado a isso que eu vi e eu me identifiquei porque muitas vezes Deus tem falado no meu coração, não só no meu coração, mas através de pessoas, através até de uma palavra há anos. O pastor da minha igreja falou sobre isso, né? Então, assim, eu tenho uma palavra e eu estou tentando cumprir ela, né? Só que muitas vezes não é fácil, porque a gente não se sente capaz, né, de cumprir o chamado que Deus tem pra gente. A gente acha que a gente sempre pensa assim, eu não sou bom, sei lá, meu Deus, o Senhor pode... tem pessoas que eu vejo assim que parece que tem um dom, né, da palavra, da fala, é muito bonito falar, sai muito fluido,
E muitas vezes, quando eu vou tentar falar, não sai assim, da forma que eu quero, né? Me expressar, dá um nervoso, enfim. O que tá no meu coração de falar sobre as missões, né? Missões. Há muito tempo, eu, na minha própria igreja, busquei sobre missões, né? Sobre ajudar, né? Mesmo assim, até as pessoas, não precisa ser de outras cidades. Eu sempre buscava ajudar as pessoas ali mesmo do bairro, do que tivesse relacionado a ajudar o outro. Eu ficava muito interessada e empolgada, né? Então, assim, só que as missões, ela, eu não sei, é uma coisa que eu ansiava no meu coração e eu não sabia como, né? Eu não sabia como, mas, tipo, eu sempre, há uns anos, né, eu venho escrevo no meu caderno. Eu pego um caderno, esse aqui é só um dos cadernos, né, que eu uso pra escrever sobre gratidão, né? Sobre como, pelo que eu sou grata. Enfim, não tenho só isso, já tenho vários outros cadernos riscados relacionados a gratidão, né? Isso é uma coisa que eu tenho praticado na minha vida há alguns anos já. Enfim, e nesse caderno, não só nesse, né? Mas há algum tempo eu vim escrevendo sobre missões, tipo, sobre eu ser grata por estar. Muitas vezes você pode falar de uma forma de que como se já tivesse acontecido, né? Você escreve ali no caderno, sendo grata por algo que ainda não aconteceu, mas que você quer que aconteça, então você, de antemão, você tá sendo grata. Enfim, não sei se você deu pra entender, mas é isso. Então eu pego, escrevo, já vim escrevendo que eu era grata por fazer missões, né? Por viajar para fazer missões, também por Deus colocar pessoas na minha vida que me aproximem dele, né? E Deus tem feito muito isso. Ele é muito bonito ver o cuidado de Deus, sabe? E as fases, né, do cuidado dele, porque muitas vezes você quer que seja rápido, sei lá, você quer ir além, né? Mas o Senhor, ele faz no tempo dele, né? E o tempo dele é perfeito. E depois você entende que aquilo era para acontecer naquele tempo. E assim, por mais que eu esteja falando isso, é sério, isso aqui é sério que eu vou falar. Que por mais que eu esteja falando isso, que eu veja isso, esse agir de Deus na minha vida, meu coração às vezes fica querendo ficar ansioso por outras coisas que ainda nem aconteceu. E isso que é difícil. Você atingir um grau de confiança, o que você vê o cuidado de Deus na sua vida, e você fica se questionando, tipo assim, meu Deus, mas por que eu tô duvidando? Porque o Senhor até aqui, o Senhor cuidou de mim, né? E é óbvio que Ele vai continuar cuidando, entendeu? Só que nesse momento que a gente entende que a gente é humano, e realmente a nossa força tem que estar em Deus, tem que estar nele, pra gente poder
continuar confiando na promessa, né? Nas coisas, em tudo. Se eu começar a falar todo o cuidado, tudo que Deus tem fazendo, Deus tem feito em minha vida, e é justamente isso, meu Deus, esse cuidado todo que o Senhor tá tendo comigo, porque meu coração tá assim, né? Tipo, o questionamento às vezes é esse, né? E eu vou tentar fazer com que esse vídeo ele não fique tão longo, né? Eu nem sei quantas pessoas vão assistir, porque eu criei o canal e eu fui tão empolgada, né? Criando aquela vontade ali, mas os dias do trabalho foi ficando mais corrido, foi aparecendo outras coisas, curso para fazer, para estudar. Eu comecei a estudar outras coisas e o tempo foi ficando cada vez menor. E eu fui deixando isso de lado, né? E às vezes você fica com uma empolgação no começo e depois a gente meio que vai. Mas assim, aí justamente isso, Deus tem voltado a falar. Eu não sei qual é a palavra, meu Deus. Me apertado, eu acho, não sei dizer se é essa palavra. Em relação a isso, porque a gente fica. Pronto, que eu tô gravando esse vídeo aqui, mais tarde de noite, né? E eu ficava sempre buscando um momento perfeito, pra gravar, que fosse perfeito na minha cabeça, né? Pra gravar o vídeo e postar. Só que esse momento perfeito nunca tava perfeito pra mim, porque o inimigo sempre coloca isso, né? Ah, faz outro dia. Ah, pô, tu vai falar o quê? Tu não sabe nem o que tu vai falar. Esses são os pensamentos contrários, né? Que vem na nossa mente. Mas enfim, voltando para o relato de missões, né? Eu quero só falar hoje mais voltado para isso e para o cuidado de Deus. É o que Deus tem tocado no meu coração para falar isso agora, né? Porque, enfim, às vezes eu fico buscando esse momento perfeito, mas às vezes, né, naquela hora, não tem, sabe? Não sei o que é. Às vezes você não sente o que falar e se deixa dominar pelos pensamentos, e esses pensamentos que não provém de Deus, né? E aquilo fica postergando. Mas agora, hoje, é engraçado que não foi um dia tão fácil pra mim, que eu poderia, sei lá, dar várias desculpas e acabar não gravando e pronto. Mas enfim, quando eu comecei a ser grata pelas missões, eu sabia que eu já tava tomando a consciência de que aquilo não ia acontecer tão rápido, entende? Não ia acontecer, eu fui grata por isso, vai acontecer daqui uma semana, até porque como eu posso dizer, a minha rotina, o tempo, naquele tempo, não tinha, sei lá, não tinha nem como, tipo, não tinha meios financeiros, eu não tava trabalhando, só tava estudando, só não, tá? Porque é difícil você estudar, porque você se cobra muito, né? Você abdica muito do seu tempo com sua família, de muitas coisas, sabe? Que você, como jovem, na sua cabeça, você quer fazer. Mas você tira tudo isso pra estudar, porque você acredita, né, que naquilo ali, que
você vai passar e tal. E foi isso que aconteceu, né? Qualquer dia eu posso falar mais como foi, né? Essa parte, não sei, muito bem breve, mas pra questão mais de me conhecer mesmo, do outro que está assistindo me conhecer, né? Mas enfim. Então, recentemente, o Senhor é tão bom, né? Que Ele colocou as pessoas certas na minha vida, através da igreja. O Senhor usou, né? As pessoas para aquele momento. Então, de repente, que não é de repente, né? Mas de repente, eu vou falar assim, né? Apareceu um casal de pastor, né? Que eu não sei se fala o nome dele ou não, mas é Rodrigo Bela Guarda e sua esposa Alessandra. Eles já fazem há muito tempo as missões, né? Eles têm a vida deles voltada, e sua família também para as missões. E eu não conhecia ele, nem sabia da existência dele, né? E aí, pessoas novas também entraram na igreja, né? E pessoas que também têm o mesmo desejo que eu de fazer missões. Então, eu fui convidada um dia assim, bem assim. Tinha acabado o culto nesse dia e eu tava lá sentada, né? Aí, eu fiquei para o culto da noite. Eu fui pro culto da tarde e fiquei pro culto da noite para esperar a minha colega que tava tocando, minha amiga que tava tocando, e pra gente voltar junto para casa. Aí, esse rapaz que entrou na igreja, né, e outras pessoas que já estavam fazendo as missões, e assim, eu já tava percebendo esse movimento, só que eu não sabia quando é que ia ter de novo, né? Então, eu cheguei até a perguntar no WhatsApp, né, a ele, né, quando ia ter de novo, quais eram os dias, né, que um mês, essas coisas, quando ia ter novamente, né? E nesse dia ele tava lá sentado, né, conversando com outras pessoas. Aí de repente ele falou, né, que surgiu uma vaga, que uma pessoa tinha desistido e que sabia que eu queria e tal. Aí eu disse, eu quero sim, quero ir, pronto. Mas o que aconteceu nessa primeira vez, né? Aconteceu que eu tive alguns probleminhas, né, de saúde, e aconteceu que não deu pra ir, e acabei que eu desisti de ir, né? No dia eu desisti de ir, mas era mais voltado para uma conferência, né? Não era mais voltado para as missões de você ir praticar realmente o ID, né? Era mais tipo um treinamento, né, e tal. Mas mesmo assim eu queria, porque já era o caminho, né, de fazer algo que eu já queria muito. Enfim, daí eu fiquei muito triste, né? E aí eu fiquei perguntando direto, eu perguntava, quando é que vai ter de novo? Quando é que vai ter? Qual o mês que vai ter? Não, olha, me avisa com antecedência, porque aí eu tenho que encontrar uma pessoa para ir no meu lugar, no trabalho e tal. Tudo esse moído. Aí, enfim, quando a gente achava que naquele mês não ia ter mais nenhuma missão, porque ninguém tava falando de nada, né? De repente, que não é de repente, teve um culto de missões lá na igreja com o pastor Bela Guarda e sua esposa, né? Então foi todo o pessoal que já fazia missões, né, pra lá, que já acompanha o pastor
na parte das missões, tudo isso, e ele falou tudo. Ele falou, eu vou tentar falar brevemente, né, mas tipo assim, ele tem uma escola de missões, né, escola de missionários, e isso aqui na minha cidade, bem aqui perto, tipo, eu não sabia da existência disso, né. E aí, enfim, eu disse, não, dessa vez eu vou, dessa vez eu não vou deixar de ir, né. Tirar essas, deixa eu fazer daqui. Dessa vez eu vou, dessa vez não vou deixar de ir. Eu disse, eu vou. Aí, quando eu fiquei sabendo qual era a data, só fiz me organizar ali em questão de um dia que eu tinha que sair daquele dia pra ir na missão, né? Enfim, mas aí deu tudo certo, graças a Deus, né? E foi um momento que eu acho que Deus preparou. Não tem como, sabe? Porque claro que tem o que você querer e a gente se responsabilizar pelas coisas que a gente deseja. E eu não vou dizer a vocês que agora eu tenho toda a certeza do mundo que eu nasci para fazer missões. Eu não vou dizer isso porque, olha, primeira vez, em muitos momentos eu travei de falar, né? Travei assim, não de perder a fala totalmente, mas de ficar nervosa, né? De ficar ali. E você fica com aquele questionamento na cabeça. Será que é pra ser pra mim ou não? Várias vezes o pensamento foi esse. Mas aí eu não desisti. Eu tentava sempre manter a minha mente ali ligada em Deus, sabe, orando, buscando compreensão, até porque todo momento a gente tinha esse momento de oração. Era orar antes de comer, orar antes de sair. Pra tudo a gente reunia os irmãos e orava. Então, assim, essa prática do ID foi uma experiência, assim, que se você que tem vontade de fazer isso, não necessariamente precisa você, tipo, você vai lá pra, sei lá, um país muito distante pra fazer isso. Não necessariamente você pode praticar o ID na tua cidade mesmo, na região, no teu país mesmo, sabe? E porque a gente buscar as coisas, e a palavra de Deus diz, né, pra gente buscar as coisas dos céus, não as coisas terrenas. E a gente tá sempre ali e tentando estar perto de pessoas também que nos aproximam de Deus, né? Então, assim, ter essa experiência do ID não foi transformador só para o outro, o que a gente foi lá, as pessoas que a gente foi, que a gente encontrou lá, né? Porque no primeiro dia, que foi um sábado de manhã, os grupos foram separados, né? E eu achando que eu ia ficar com a minha amiga, que era... Porque tinha pessoas de outras igrejas também, né? E você fica muito apegado ali à pessoa que você tem intimidade. E eu achei legal isso também que eles fizeram de ter separado, né? Porque aí você criou intimidade com outras pessoas de outras igrejas, conheceu, né? E não quebrou aquele gelo, né? Que muitas vezes tem de você com as pessoas de outras igrejas e você fica meio tipo assim, sabe? Não sei. Acho que você vai entender que tá assistindo como é. E quebrou totalmente esse gelo, sabe? Foi ótimo porque eu conheci pessoas novas, pessoas que já estavam ali
já estavam ali na missão, tipo, era a 8ª vez, era a 2ª vez, era a 3ª, 4ª, e muitos também, como eu, estavam pela primeira vez. Então, assim, eu me senti meio que em casa, né? E, nossa, é muito bom conhecer essas pessoas que têm o mesmo... Ai, porque eu tento falar, mas o nariz, ele fica tapando minha respiração, sei lá, que é... Não sei se é a sinusite ou porque eu chorei muito. Enfim. E aí, no sábado, quando a gente foi... Tentando ajeitar o cabelo. Quando a gente foi, a primeira vez, pra gente ver como, assim, tipo assim, às vezes a gente tá caminhando ali, no dia a dia, tipo, na vida, né? Tá caminhando e a gente acha que a gente entregou a nossa vida pra Deus, né? E a gente tá ali, Deus, o Senhor tá cuidando da minha vida, né? O Senhor tá cuidando. E muitas vezes a gente, sei lá, esquece. Não sei, a gente acha que não. Ou a gente perde esse pensamento de que Deus vê, de que Ele tá nos vendo, de que Ele tá cuidando de todos os detalhes da nossa vida e que as coisas só acontecem na hora certa, né? A gente esquece. E daí, quando a gente foi pra essa, começou a caminhar pra evangelizar, e a gente entrou numa rua e a gente sentiu de entrar, bater na porta de uma casa, né? De uma mulher. E aí, filho, olha, a gente teve toda a certeza de que ao menos eu, claro que os outros também, mas eu vou falar por mim. Aí eu tive toda a certeza de que Deus, primeiramente, Deus não brinca em serviço. Segundo, não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Assim que a gente começou a falar, de Deus, a gente pode falar um pouco de Deus, a gente não tá aqui pra falar sobre religião, sobre igreja, a gente tá pra falar de Jesus, né? Da palavra de Deus. Você aceita, né? Ouvir sobre ele, o que você sabe sobre ele, mas, tipo, né? A gente sempre ali falando de Deus. E a gente perguntou se ela aceitava, né? Ouvir sobre, orar por ela, que orasse por ela também. Nossa, quando a gente falou isso, que ela começou a falar, ela foi numa empolgação, tipo, ela recebeu a gente muito bem, né? Ela foi numa empolgação, mas... Ok, ela recebeu a gente muito bem, mas, tipo assim, parecia... Quando ela começou a falar o que estava acontecendo ali na vida dela, e que aquilo ali, a gente ali, né, falando com ela, orando e falando coisas que o Senhor usou a gente para falar com ela, só ela sabia, né? Era entre ela e Deus. A gente tava ali para enviar a mensagem, né? A gente foi usado, né, por Deus ali para enviar a mensagem, plantar aquela semente no coração dela e confirmar coisas que ela já sabia, mas, tipo assim, a gente sempre fica relutando, né? Às vezes a gente sempre fica relutando quando as coisas do Senhor, às vezes não é nem a gente, né? É o inimigo, né? Que não quer que a gente prossiga nos caminhos, né? E, enfim, essa mulher, quando ela começou a falar, e daí veio na minha mente a confirmação daquilo ali, foi a certeza de que Deus faz tudo na hora certa, né? De que Deus faz tudo na hora certa. E hoje também eu tenho pensado muito sobre isso, sobre a hora certa de Deus, né? Porque a gente às vezes fica com o nosso coração ansioso por tantas coisas, né? E eu lembrei daquele versículo da Bíblia que fala que o Senhor diz pra gente não ficar ansioso nem preocupado por coisa alguma. Assim, eu vou falar, aquele versículo tem na palavra, tá? Mas, tipo assim, eu ainda não... Às vezes eu tenho versículos decorados na minha cabeça,
mas às vezes eu não me lembro na hora de falar, tipo, capítulo tal, de versículo tal. Mas se vocês for pesquisar na palavra, tem falando sobre a gente não andar preocupado, sobre a gente não andar ansioso, né? E hoje, em vários momentos do meu dia, eu fiquei pensando nisso, né? Na preocupação, na ansiedade, por causa da família, né? Mesmo do trabalho, que muitas vezes, né? Deixa a gente assim. Mas aí eu me lembrei, né? Da missão, me lembrei daquela mulher, porque muitas vezes você que está recebendo a palavra e aquela pessoa que está ali orando por você, você acha que aquela pessoa ali não tem dificuldade, que a vida daquela pessoa é perfeita. Muitas vezes eu vou assistir uma pregação de um pastor, de uma pastora assim, sei lá, de algum que vem de fora para visitar, vai a uma conferência, sei lá. Essas coisas a gente fica olhando assim, a gente pensa, nossa, a vida deles são tão perfeitas, sei lá, às vezes passa pelo pensamento, não sei se é só o meu, né? Mas tipo assim, a gente começa às vezes se comparar. Tá falando isso porque a vida da pessoa é boa, porque a vida da pessoa é isso e aquilo. Mas, gente, a gente só precisa, assim, não parar. Tipo, não parar de tentar. De tentar sempre estar ali no centro da vontade de Deus. Porque a gente vai ver é tipo aquela coisa mesmo de você colocar o pé e Deus colocar o chão. É fé mesmo. E a palavra de Deus diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, que eu li sobre a fé sem obras, ela é morta, né? Foi em Tiago 2, se não me engano. E eu lembrei das missões justamente, né? Porque a gente tem que acreditar, né, que a palavra de Deus, ela vai mudar e vai transformar. Quando a gente for praticar o ID, vai mudar a vida das pessoas. Mesmo que não mude naquele momento, eu acredito fielmente que aquela pessoa, ela jamais vai se esquecer daquele dia. Ela jamais vai se esquecer, por mais que seja simples, por mais que seja uma breve palavra, porque tem uns que aceita mais a palavra, né? Tem outros que não sei se coisa aqui foi a bateria que tá fraca. Tem outros que aceitam com mais de bom grado e né, se abre mais. Tem outros que quer que seja breve e se abre menos. Tem outros que não nem aceitam. Enfim. Mas, pra finalizar, o vídeo já vai em 33 minutos. Eu nem sei se eu vou editar esse vídeo ou se eu vou jogar ele assim, né? Mas, assim, eu quero falar que, apesar das dificuldades do dia a dia, de tudo que acontece, que deixa a gente ansioso, muitas vezes é os estudos, ou é o trabalho, ou é a família, não deixe de tentar buscar e tentar entender a Deus, tentar estar no centro da vontade dele e dizer pra ele, abrir o seu coração mesmo pra Deus, dizer, meu Deus, eu entrego a ti a minha vida, eu confio em ti, mas não precisa ser nada, gente, assim, não precisa ser algo, cadê minha sandália? Não precisa ser algo, como posso dizer, tipo um roteiro ali, tipo como se você estivesse falando com um robô, sei lá. Você só precisa ser você e você só precisa abrir seu coração para Deus, do seu jeito, né? E você vai começar e daí você vai começar a ter mais intimidade com ele, entende? Você vai começar a ter os seus momentos com Deus ali todos os dias e você vai criando a confiança que é estar com o Pai, né? E com o passar do tempo,
Eu não sei, eu não vou afirmar, não tem como afirmar. Ah, vai ficar mais fácil? Vai ficar mais difícil? Apenas, mesmo que fique mais fácil, mesmo que fique mais difícil, e realmente, mesmo que fique mais difícil, vale a pena. Tipo assim, ter a paz que o mundo não dá a gente, que essa paz é só Deus que pode dar a gente, o único que pode nos trazer a paz é Jesus. E eu espero de todo meu coração, que eu desejo é que você que está vendo esse vídeo, que você possa sentir essa paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tempestade, que você possa sentir essa paz, porque eu não sei nem explicar como é, porque muitas vezes eu digo isso por mim. Quando eu tô falando isso, eu falo algo que é tipo o que eu já senti, o que já aconteceu comigo, que eu vivi de experiência com o Senhor, tipo, sobre essa paz em meio ao caos. É uma coisa que a gente não acha lendo, tipo, ó, tô lendo tal livro aqui. A gente não acha lendo livro. Vários livros aqui, tá? Tô lendo agora 3 de uma vez. Tô lendo esse. Tô lendo esse aqui, né? Então, assim, a paz e também outra coisa outra coisa que a gente também não busca, não acha, encontra em livros, e é só Deus que pode nos dar sabedoria e discernimento, né? Isso é do que vem de Deus, tá? A paz, sabedoria, o discernimento, é Deus que dá. Cara, e se você for parar pra pensar sobre isso, tipo assim, meu Deus, tipo assim, o Senhor não precisa fazer mais nada. O Senhor não precisa fazer mais nada. Porque, tipo assim, Ele deu a nossa vida por nós, né? Ele morreu por nós. Ele carregou nossas culpas, nossos pecados. E mesmo assim, Ele é tão bom. E essa é só, tipo assim, é uma das promessas, tá? Que Ele tem pra nossa vida, né? A sabedoria, a paz, discernimento é uma das coisas que, que ele que ele tem pra nossa vida, mano. Cara, tipo assim, confia a tua vida em Deus, mesmo que você esteja preocupado, que você não esteja vendo resultado. Confia que as coisas de Deus pra tua vida só vai acontecer nas coisas na hora certa. Nas coisas não. Na hora certa. Só vai acontecer na hora certa. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, né? Já vai 38 minutos. O áudio, eu não sei se vai ficar tão bom. É uma coisa que eu vou melhorando com o tempo, tá? Não sei se eu compro aqueles microfones que todo mundo tem esse microfonezinho, né? Tipo assim, parece que o áudio fica bem melhor. Mas, tipo assim, eu já costumo falar baixo, né? E agora tá noite aqui. Então, eu moro em, não vou dizer apartamento, né? Mas, tipo, no meu kitnet, né, gente? Porque não é um apartamento, né? Mas, tipo assim, é muito junto, né? Com o outro aqui. Tipo assim, a gente fica com medo de falar alto e incomodar os outros. Porque, do mesmo jeito que eu escuto o outro falando, né? Eu acho que o outro ouve tudo que eu falo. Enfim, pense mais que ouça, né? Eu não estou falando nada demais, é a vontade do Senhor, meu coração, a palavra de Deus, que é viva. E, eu vi isso agora, nesse último final de semana das missões, que eu até coloquei isso no meu Instagram, que eu coloquei o último post que eu coloquei foi sobre a missão, né, que a gente fez e que a gente foi lá. E eu lembrei desse versículo, né? Que
a gente quando fala da palavra de Deus, começa a falar e aquilo penetra no coração do outro, aquilo ali toca o coração do outro e você fica assim, tipo assim, não foi eu, tá? Não foi você, não foi o meu colega, foi Deus. A palavra, o verbo, foi a palavra que tocou o coração da pessoa, né? Então, o versículo que fala a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra mais do que uma espada de 2 gumes, algo assim, né? Que divide alma e corpo, algo assim, né? E assim, eu lembrei dessa palavra quando eu escrevi assim, eu coloquei lá na legenda, coloquei assim, né? Que eu vi o agir de Deus sobre a vida daquelas pessoas, e aí eu percebi o quanto a palavra era viva e eficaz. Aí me veio essa palavra na mente. E é realmente isso. Aquilo ali penetra no coração da pessoa e divide aquilo, divide o que a pessoa toma consciência, é como se ela despertasse, tomasse consciência de que, meu Deus, realmente, tipo assim, realmente, meu Deus, tipo, o pecado já não me serve mais. Eu preciso viver pra ti, entende? Do nada é uma ambulância, cara. Tipo assim, sei que era da noite, nunca passa. Mas enfim. É isso, é sobre isso que eu queria deixar essa mensagem sobre. Vocês podem tomar vários insights, sei lá, desse vídeo, tipo, sobre o caderno da gratidão, sobre como se aproximar mais do Senhor, ou às vezes tu não sabe o teu chamado, né? Apenas busca o teu relacionamento com Deus, né? Ficar mais próximo dele, vai abrir os teus olhos, cara. Tipo assim, vai desvendar ele, pede, fala com Deus, só fala com Deus, diz, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Destrava os meus ouvidos, destampa os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu entenda, né? Ela, e que aquilo ali eu pratique no meu dia a dia. E vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar, né? Eu não tô dizendo que vai ficar mais fácil, mas que a vida com o Senhor, ela é diferente de qualquer outra coisa que você vai viver na sua vida, sabe? E eu não tenho como te explicar e fazer você entender. É uma coisa que você vai aprender vivendo, praticando a palavra, tá bom? E eu vou ficar por aqui, né? Vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível. Hoje é 1º de... A gente tá em outubro? 1º de outubro, né? Acho que é isso mesmo. E eu vou tentar editar logo e colocar logo, pra que, mesmo que eu alcance uma pessoa, né? Espero que toque no seu coração. E é isso.